Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando mais um programa Sabor e Saúde aqui pela TV Criciúma, canal 19, a TV Litoral Sul, canal 20 e 18 e também a Via Max. No programa de hoje eu recebo aqui no programa a fisioterapeuta genital, a doutora Marielle Graciano. Doutora Marielle, seja bem-vinda mais uma vez no programa Sabor e Saúde. Muito obrigada, Sadi. Já fazia um tempinho que eu não estava aqui no programa, né? Pois é. Mas é um prazer estar aqui ao seu lado e também para falar sobre a fisioterapia genital, que tem algumas pacientes que ainda não sabem para que serve, né? Como funciona, quando procurar. Então é sempre importante a gente falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala da questão genital, tanto do homem e da mulher, é um tabu ainda, né? Muitas pessoas têm vergonha, têm preconceito. Mas tanto como a gente fala do coração, da próstata, né, do outro tipo da mama, no caso da mulher, é também uma área que exige prevenção também e muitos cuidados, né? Sim, a fisioterapia genital, ela trabalha principalmente com a região pélvica e a região genital. Ou seja, existem, né, tanto no homem como na mulher, alguns músculos e eles participam ativamente de funções básicas do ser humano, como a questão da função urinária, intestinal, parte sexual, ou até no caso das mulheres, pela questão da gestação e partos, né? Então, a fisioterapia, ela trabalha justamente na área pélvica e também chamamos de assoalho pélvico, que é uma região na parte de baixo do ventre, né, do nosso quadril. Então, a gente tem o nosso quadril e embaixo existe um assoalho. E esse assoalho é formado por um conjunto de músculos chamado de períneo, que então eles fazem esse mecanismo de ou conter a urina, ou soltar, ou esvaziar intestino, ou parte sexual. Então, depende de cada caso, né, Sadi? Mas é importante que muitas pessoas não sabem que a fisioterapia genital, ela tem uma eficácia muito boa, que o tratamento não dói nada, que é uma coisa segura. E que hoje, então, ela é um tratamento inicial para alguns casos, antes da cirurgia. Então, algumas cirurgias pélvicas ou genitais, elas podem se beneficiar com um programa pré-operatório, feito com fisioterapia, ou até mesmo depois da cirurgia, né? Quando que a pessoa tem que procurar, no caso, uma clínica de fisioterapia genital? Tem uma fase da vida ou só quando tem problema? Como é que funciona isso? Bom, a fisioterapia genital, ela atende todas as idades, né? Nós temos várias crianças com alguns problemas pélvicos e genitais, principalmente crianças que fazem xixi na cama, crianças que não conseguem conter à noite, principalmente, problemas de intestino preso, né? Dificuldade para evacuar e as crianças choram. Mas também propriamente na idade madura, na idade adulta, existem os problemas relacionados à parte da sexualidade. Então existem alguns problemas de mulheres que têm frigidez, dificuldade para ter prazer, né, para ter vontade para ter relação sexual. Então, isso também é um caso muito comum. Nos homens, a gente encontra problemas relacionados à ereção, como ejaculação precoce, né, em alguns graus de impotência também sexual, né. Então, na idade mais madura, digamos assim, né, alguns idosos apresentam, então, grandes problemas de escape de urina, que são as incontinências urinárias, que daí tem várias classificações, mas que atrapalha muito a qualidade de vida. Então, com a velhice, com o envelhecimento, esses tecidos, esses músculos podem apresentar uma fraqueza e aí sim há uma dificuldade em conter a urina, conter, né, esses gases ou a parte fecal também. Então, todas as idades, existem alguns probleminhas, digamos assim, que normalmente chega no consultório mais pessoas idosas, né? Porque elas vêm atrás realmente dos problemas de incontinência. Mas essa incontinência urinária, por exemplo, ela é normal dentro da pessoa quando ela chega numa faixa etária ou não? Ou existem pessoas que não têm esse problema? Sim, ela é mais comum, digamos, a incontinência urinária em pessoas de mais idade, em função do envelhecimento do tecido. Muitas mulheres tiveram partos difíceis ou partos normais com crianças mal posicionadas ou muito grandes, ou também uma dificuldade para preso, que algumas mulheres fazem muita força para evacuar. Então, no momento que ela força todos os dias, ou que ela tem um intestino muito cheio, isso também atrapalha tanto na sexualidade como nas outras funções. Porque acaba forcejando ali, então acaba empurrando o útero, bexiga também para fora e para baixo, né?
Algumas mulheres também têm picos e alterações hormonais importantes, então com a menopausa há uma queda dos hormônios e dessa parte da frouxidão dos tecidos também acontece. E principalmente excede também a questão da relação sexual ativa, ou seja, a região precisa estar sendo exercitada. Então a falta de atividade sexual também gera um afrouxamento, um enfraquecimento da musculatura chamada de períneo. E isso é tanto nas mulheres como nos homens. Pois é, eu ia perguntar isso aí. Então a pessoa que não tem uma atividade sexual regular, ela tem a tendência a ter problema desse jeito? Sim, ela pode ter alguns graus de atrofia, uns graus de colabamento, por exemplo, da vagina, né? Porque daí ela vai ficar fechada. Os homens também, quando não vão exercitando corretamente a sua sexualidade, eles também podem desenvolver ejaculação precoce por falta de força adequada do pênis, ou uma dificuldade da parte circulatória, da inervação. Tem que sempre dar uma olhadinha em alguns exames importantes, como colesterol, a parte dos triglicerídeos, se é fumante, se é alcoólatra, né? Se tem algumas outras doenças, parte cardíaca, diabetes, que atrapalha na sexualidade masculina, principalmente. As mulheres, elas têm já uma tendência a serem mais frias, digamos assim, né? As mulheres sofrem, às vezes, com a falta de vontade, com a falta de libido, ou até mesmo com a dor pélvica existe, né? Mulheres que têm dor na relação sexual e isso justamente já impede com que elas tenham vontade de ter relação, que elas tenham uma dificuldade de relaxar, de se soltar. Então, tudo isso a fisioterapia pode melhorar, porque a fisioterapia vai atuar justamente no órgão genital, tanto do homem como da mulher, para que essa musculatura seja reabilitada. Ou seja relaxada, ou seja fortalecida, ou alongada, ou até mesmo um melhor posicionamento do quadril, porque a gente sabe que também a parte da estrutura óssea, né, ela também interfere na posição dos órgãos. Uma pessoa sedentária, por exemplo, tem mais chance de ter problema, então? O sedentarismo não é bom para nada. Não é bom para nada, nesse né? caso também. Então ele ajuda, por exemplo, as pessoas que são mais sedentárias, às vezes elas são mais preguiçosas para o sexo, né? Elas têm menos resistência, às vezes elas estão mais gordinhas. Então o homem, principalmente que tem aquele abdômen mais volumoso, ele também tem uma dificuldade até na própria visualização do órgão genital. Aquele volume, a senhora quer dizer, tem uma barriga, né? Uma barriguinha, isso. Sim. Mulheres também, né? Que tem um abdômen mais globoso, isso pesa em cima da região genital. Então a obesidade acaba sendo um fator de enfraquecimento da região genital, por excesso de peso em cima dessa parte. Então não é bom. As pessoas também que têm um consumo exagerado de algum produto, ou até mesmo de algum medicamento, então alguns medicamentos interferem na bexiga, no funcionamento da bexiga, nos rins, ou às vezes pode ser um antidepressivo que acaba gerando uma falta de libido, né? Um exagero de sono, digamos assim, também, né? Um cansaço em função da medicação. Então, hoje em dia, o que eu percebo é que a fisioterapia, ela pode ser, digamos, menos arriscada, ela oferece menos riscos. Por exemplo, um homem que tem um problema cardíaco, ele já tem medo de tomar uma medicação para ereção, né? Pela questão da parte cardíaca, ele já pode ter um certo receio. Normalmente, né? Não é recomendado, né? É isso. Então, ele pode se beneficiar com um reforço peniano, com uma fisioterapia para reforço do órgão peniano. E isso vai oferecer uma boa condição para a ereção, mas um menor risco. Algumas senhoras também que têm graus de bexiga baixa ou de útero baixo, né, alguma dificuldade, o que a gente chama de prolapso, quando esses órgãos descem, ela pode se beneficiar com a fisioterapia e às vezes adiar um pouco a cirurgia ou às vezes nem fazer, porque dependendo da idade o médico também já não quer arriscar fazer a cirurgia, né, dependendo de cada paciente, né. E quando há um desalinhamento desses órgãos, quando a bexiga está mal posicionada, quando o reto, que é a porção final do intestino, por exemplo, também está desalinhado, né? A cirurgia é sim o melhor caminho. Quando você precisa recolocar esses órgãos no lugar, a cirurgia é sempre o melhor caminho. E a fisioterapia, então, pode depois fazer o papel da reabilitação, do treinamento, do fortalecimento dessa região, porque ela vai passar por uma cirurgia.
né? Então a fisioterapia faz, digamos, o tratamento final até para que isso não caia novamente, né, Sadia? Porque a gente percebe assim lá na clínica que algumas mulheres comentam: ah, alguém fez a cirurgia da bexiga e caiu de novo, né? Então, às vezes, não é porque a técnica não foi bem feita, ou a cirurgia, ou o médico, é justamente porque aquela pessoa precisa reforçar o assoalho pélvico e garantir uma condição melhor da estrutura, né? Trabalhar a estrutura. Ah, bem, a gente vai fazer um intervalo comercial, o primeiro intervalo do programa, e hoje eu vou para a cozinha, né, doutora? A senhora não vai cozinhar hoje? Deixa para mim, tá? Eu vou só comer, vai tá? Só comer. Vou fazer um salmão hoje. Aí esse fim de semana teve no supermercado que tinha uma promoção do salmão a R$24 o quilo. Que valor bom. Então é menos que a picanha, menos que a maminha, menos que o filé mignon, e o peixe, o salmão é uma carne bem saudável. Então vou fazer um salmão no forno, no início do segundo bloco a gente vai fazer. E vou fazer uma sobremesa também, uma sobremesa de banana que é fácil, simplesinha, porém gostosa. Intervalo comercial, não saia daí, a gente volta em seguida. Qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros, tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Muito bem, voltamos com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Criciúma, canal 19, a TV Litoral Sul, canal 18 e 20, e também a Via Max. No programa de hoje estou recebendo a fisioterapeuta genital, doutora Marielle Graciano. Estamos falando um assunto, né, doutora, aqui pode ser mito, né, que talvez pareça muito constrangedor, mas que também faz parte do organismo como um todo, né? Sim. A fisioterapia genital aqui em Criciúma vai completar agora 11 anos, Sadi. A sua clínica completa 11 anos. 11 anos. Em janeiro a clínica completa 11 anos de existência. É uma clínica especializada só em reabilitação da região pélvica e genital. Nós trabalhamos tanto com a parte de saúde feminina ou masculina e também infantil, com alguns problemas relacionados da parte genital e pélvica. Então, quando eu cheguei aqui há 11 anos atrás, essa fisioterapia era bastante desconhecida, né? Hoje em dia eu percebo que ainda há alguns profissionais que não têm esse conhecimento do que a fisioterapia pode fazer, do que ela pode ajudar. Quando a gente fala em fisioterapia, não entra medicamento, então é só fisioterapia? Sim, nós trabalhamos só com a reabilitação através de aparelhos, técnicas, exercícios e algumas outras funções, né? Calor ou gelo, depende de cada caso. Exercícios, alguns instrumentos também de trabalho, são tratamentos tanto externos ou internos, usando os canais, né, canal vaginal, canal anal, então tem várias técnicas, e essas técnicas são seguras, elas são específicas para a reabilitação da região pélvica e genital, não dói nada, não oferece nenhuma dor, e trabalha assim com uma eficácia muito boa, Sandy, porque ela acalma, né, acalma a bexiga, relaxa em algumas estruturas tensas, porque a gente precisa fazer um bom diagnóstico. Primeiramente, há necessidade de a gente trabalhar em parcerias com médicos, urologistas, ginecologistas, coloproctologistas, médicos específicos que trabalham, né, uroginecologistas, que trabalham a região pélvica e genital. Então, através de um bom diagnóstico, de alguns exames, de alguns estudos, é importante o fisioterapeuta conhecer, né, essa avaliação adequada
fazer essa avaliação adequada, digamos assim, né? E trabalhar em conjunto com o médico prescreve a fisioterapia. Alguns pacientes procuram a clínica diretamente, aí fazem uma avaliação fisioterapêutica inicial e a gente encaminha depois para um médico específico da área. Então, é importante isso, assim, um bom diagnóstico para que seja feito um bom tratamento, uma boa reabilitação. Vamos começar a fazer o nosso peixe, então, aqui, fazendo salmão assado. O primeiro passo é salgar o salmão, né? É uma coisa que eu sempre digo, o peixe, os únicos temperos que se coloca é sal, vou colocar uma pimentinha e limão. Somente isso aí, doutora. Depois, se a pessoa quiser fazer um molho, alguma coisa separado, que é o caso que eu vou fazer depois, pode fazer. Porque se você botar bastante tempero no peixe, não vai acabar não... Tira o gostinho Tira o gosto do peixe, né? Então eu vou colocar ele aqui, eu vou colocar um papel alumínio aqui, ó. O papel alumínio está quebrado aqui, que eu estou utilizando uns pedaços aqui, né? Vamos colocar ele do mesmo jeito, ó. Vamos para ele não queimar em cima. Depois na hora eu dei uma pré-aquecida boa no forno, para ele ficar a 280 graus, que é um calor suficiente. Isso aqui vai levar uma meia hora praticamente. Peixe é uma coisa leve para a noite, né? Bem leve. E a pessoa pode perguntar, mas você está utilizando salmão? Tem aquele, não digo preconceito, mas tem aquele estigma, mas salmão é um peixe caro. Mas não é caro, eu paguei R$24 o preço do salmão. Você pega uma picanha boa, não baixa de R$40 o quilo. Tu pega um filé mignon da mesma forma. Então, e são carnes que não são tão saudáveis que nem o salmão, né, doutora? Da outra vez que eu estive aqui, Sandy, a gente fez, eu não fiz, né? Eu só comi, né? Mas eu cozinho, tá, Sandy? Eu sei, né? Tenho. Claro, é dono de casa, tem dois filhos. Filhotes, a Sofia de 3 anos e o Davi de 6 meses. Então tem bastante diversão lá em casa agora, né? E aí, fora os meus pacientes que trato como filhos também, com maior amor e carinho, né? Em função 12 anos de formação, completados ontem, né? Dia 17. A senhora não falou o nome da clínica ainda, né? Falou? Não, pois é. Posso falar o nome da clínica? Mas tem que falar, né? Pois a Urogin está completando, né? Em janeiro vai fazer os seus 11 anos. E eu ontem, Sadi, fiz 12 anos de formação como profissional, como fisioterapeuta, né? Eu tenho o maior orgulho de morar em Santa Catarina, me dei muito bem aqui na região, mas eu sou gaúcha da região de Santa Maria, mas me casei com o de Morro da Fumaça. A história é engraçada, né? É. Conta a história que é bem interessante. Como é que a senhora casou com um cara de Morro da Fumaça, mas bem longe de Criciúma? Eu achei o meu marido lá no Ceará, no Nordeste. Que coisa, ele estava né? trabalhando lá também na época que eu estava fazendo um trabalho com saúde da mulher. Era um projeto que foi aprovado pelo governo federal e eu fui executar esse projeto. Esse projeto teria uma durabilidade de 1 ano e ele estava lá, Sadi, olha só, né? Nós nos encontramos e quando terminou o meu projeto, ele também já tinha vontade de voltar. E escolhemos, então, Criciúma para morar. Como é o nome dele? O nome dele é? Meu marido é o Cid Graciano. Cid Graciano, ele trabalha com turismo em... Gravatal, lá nas águas termais. Como é que chama a loja dele lá? A 4 Elementos Ecoturismo. Ecoturismo, trabalha muito, né, com as águas termais, com a terceira idade, principalmente, com os benefícios da água termomineral. E Gravatal é tudo de bom, né? Não sei se tu já conhece. Conheço. Gravatal. Ela é tipo uma serra lá, né? Eu toda vez que eu vou para lá, eu daí acabo me endividando, né? Porque tem muita loja, e sabe como é mulher, né? Ele trabalha num hotel específico lá? Ele presta trabalha com todos os hotéis. Todos os hotéis. Tem com todos os hotéis, né? Ele trabalha, né? E já trabalha também já. Eu conheço a senhora há alguns anos também. O Cid sempre trabalhou, sempre foi lá, né? Sempre foi lá. Ele iniciou aqui em Criciúma com a área de planejamento, também fez uma assessoria uma época em Treviso, no município em Treviso, e agora ele já está há bastante tempo lá em Termas. Então ele conhece palmo a palmo aquilo ali. Eu agora tenho a filial da Urogin em Tubarão. Nós abrimos, né, uma filial da Urogin em Tubarão ano passado. Então a clínica tem agora um novo, digamos,
uma nova área, uma nova clínica lá em Tubarão para atender as pessoas da região de lá. Não são os mesmos profissionais daqui, são de lá? São. De eu lá. tenho uma equipe integrada de fisioterapeutas e algumas estagiárias também que trabalham comigo, né, são treinadas, todos os pacientes são avaliados por mim e o tratamento é feito sempre em conjunto da melhor maneira possível. E há uma carência muito grande, sabe, de fisioterapeutas que gostem desta área. Desta área. Ainda há uma dificuldade de encontrar profissionais fisioterapeutas que queiram trabalhar com fisioterapia genital. Um pouco também até porque não conhecem, né, realmente o que você pode fazer. E ainda há uma dificuldade dos encaminhamentos, né? Existe ainda uma demanda de pacientes que não sabem que existe, né? O programa de televisão é uma boa oportunidade para divulgar isso, exato, né? Esclarecer que as pessoas podem contar com a fisioterapia genital para resolver uma perda de urina, uma trauma, ou uma criança que faz xixi na cama, ou algum problema sexual. Então as pessoas ainda não sabem disso, né? Falando em problema sexual, algum distúrbio genital, por exemplo, afeta diretamente a sexualidade das pessoas. Sim. E hoje em dia a sexualidade é uma coisa que as pessoas jamais querem perder o tesão, como se diz, né? Todo problema sexual ele gera um tabu. A pessoa tem dificuldade de dizer que está com problema sexual. As mulheres hoje em dia têm procurado mais o tratamento e elas estão tendo uma cobrança maior em relação ao prazer, né? As mulheres há muito tempo atrás elas não sentiam nada ou não se manifestavam. Hoje sim, elas exigem do seu companheiro uma relação sexual de qualidade. E o nosso companheiro masculino, ou seja, né, dependente da questão sexual, ele precisa desempenhar um papel adequado para que os dois tenham uma relação prazerosa. Então, não é só o homem ou só a mulher. Existe também alguns homens que têm dificuldade de procurar ajuda, de ir atrás do tratamento para ereção, de admitir que tem uma ejaculação precoce, ou de admitir que tem graus de impotência sexual. E isso é muito comum, Sadi. A questão da sexualidade, ela é interferida, digamos assim, né, por vários fatores. São vários fatores que interferem no desempenho sexual. Ou seja, você pode estar com uma infecção, que pode gerar uma dor, você pode estar com um problema financeiro, né? Você pode estar com alguma dificuldade da própria estrutura da vagina. Existem vaginas extremamente tensas, extremamente dolorosas. Existem algumas doenças pélvicas também que atrapalham a libido, alguns fatores hormonais. Os homens também têm a questão do envelhecimento, algumas patologias cardíacas, né, vasculares, metabólicas, obesidade. Então você precisa estar por dentro também e tratar o indivíduo como um todo. Então a sexualidade, ela pode ter esses fatores envolvidos e nós como fisioterapeutas precisamos também fazer essa avaliação correta, né? E o homem não precisa mais ter vergonha de procurar ajuda. Hoje em dia, a fisioterapia peniana, se tu me permite falar um pouquinho sobre isso, a fisioterapia peniana, ela conta de técnicas, assim, ela pode agora ser beneficiada com uma diversidade de técnicas para reforço da musculatura peniana e do assoalho pélvico masculino. Então, existe aumento da vascularização, da parte circulatória do pênis, um maior aquecimento da região, exercícios que fortalecem, aparelhos de eletroestimulação que podem também ajudar no crescimento, no aumento do número de fibras musculares, aumentar a sensibilidade ou diminuir essa sensibilidade. Nos casos de ejaculação precoce, o homem não consegue nem introduzir ou penetrar, ele já tem um orgasmo, uma ejaculação rápida e isso acaba deixando a sua companheira na mão. Acaba deixando a sua parceira sem ter às vezes um prazer ou um orgasmo também, né? Porque ele acaba não tendo uma resistência, uma força para manter o pênis ereto. E isso aí tem cura? Sim, hoje em dia a fisioterapia é um dos mecanismos que pode ajudar. Pode ser feito um tratamento integrado também, associando técnicas psicológicas, né? Com um tratamento com uma psicóloga, com um psiquiatra, ou algum paciente que tem algum problema neurológico ou vascular, que aí você pode ter a ajuda do próprio cardiologista do paciente, ou um endocrinologista que vai analisar toda a parte metabólica, né, esses exames de colesterol, né? Então,
você pode trabalhar em parceria. A fisioterapia, ela tem esse mecanismo de trabalhar em conjunto. Pelo menos lá na clínica, na Urogin, a gente tem uma boa relação com a equipe médica, com os médicos da região, né? A clínica ela é referência em tratamento de reabilitação genital, tanto para traumas como para crianças ou algumas lesões aqui na parte sul, né, de Santa Catarina. E os médicos, eles sabem que existe, que não é da alçada deles, por exemplo, de melhorar uma questão nessa área, e sabem que existe a clínica Urogin, que daí encaminha para lá, né? Sim, a gente tem essa relação boa, né, com a parte médica da região, como eles podem contar com a minha ajuda, digamos assim, né, para solucionar alguns problemas do dia a dia deles. Então a gente sempre conversa, visita os médicos e fala sobre a fisioterapia genital. Hoje em dia a fisioterapia genital, ela não é mais uma coisa que as pessoas podem duvidar, né? Ela já tem efeitos comprovados, técnicas estabelecidas, tratamentos específicos. Então, o paciente e o seu médico não precisam mais ter medo ou insegurança ou vergonha de caminhar. Nós estamos lá para isso, para resolver os problemas. E a atividade sexual é uma qualidade de vida, né, doutora? A pessoa tem a necessidade de ter uma atividade sexual regular. Sem contar que a parte da relação sexual, ela ajuda a manter a bexiga no lugar, né? A vibração, o atrito, a estimulação, o aquecimento da região genital de uma vagina durante a atividade sexual protege contra o envelhecimento daquela vagina, protege contra a perda de urina. Então, o sexo também ajuda na saúde dos órgãos pélvicos. Interessante. Ou seja, a mulher pode, né, e deve ter relações sexuais prazerosas, né, para que ela mantenha, então, esses órgãos também no seu devido lugar. Que, na realidade, a gente pode dizer que é uma atividade física, vamos supor que a pessoa estivesse fazendo uma musculação, ela está fortalecendo uma perna, um braço, seja o que for. Isso. No caso da sexualidade é a mesma coisa, ela está fortalecendo, está em atividade, como se diz. Isso, e aí se tiver prazer, melhor ainda, né? Porque aí você alia dois fatores. Uma questão sexual, prazerosa, e uma questão também de saúde, de preservação dos órgãos e da função desses órgãos, né? Porque a bexiga, ela é muito importante. Então, a nossa bexiga precisa ser preservada. Então, quando há esses escapes, por exemplo, de urina, numa tosse, num espirro, num grito, né? Ou a mulher vai fazer uma aula de zumba, que agora está na moda fazer zumba, né? Então, às vezes, na aula, pode acontecer alguns escapes, ou numa atividade de pulo, de dança, de corrida, e muitas vezes a mulher fica frustrada e acaba desistindo da atividade física, e não pode isso, né, acontecer. Ela precisa, sim, ter uma atividade física. Se está escapando xixi, precisa dar uma olhadinha nisso. Então, é muito comum isso acontecer. Nas mulheres, a partir dos 40, 45 anos, a gente já percebe que há, né, essa incontinência urinária. Ok. Assunto interessantíssimo, tenho certeza que vocês estão gostando, porque pode ser um tabu, mas acontece no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui informações preciosas com a doutora Marielle Grassano. Intervalo comercial, não saia daí, a gente volta em seguida. Qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Olá, sou o Márcio Rezende. Venho aqui hoje convidar a todos para uma videoconferência internacional do grupo IMT for Life. Toda segunda-feira, às 17 horas,
estaremos ao vivo, direto de Portugal. Para ter acesso à videoconferência, acesse nosso site www.imtforlife.com/MárcioRezende. Chegando no nosso site, você vá ao link Contatos. Em Contatos vai ter lá o link da página de videoconferência. Clicando em página de videoconferência, você vai ser direcionado à página de videoconferência. Entre com o seu nome, CV, Márcio Rezende. Estarei lá toda segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília, junto com os nossos franqueados, a apresentação do modelo de franquia internacional. Um obrigado, espero vocês lá. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Muito bem, voltamos então com mais um bloco dos programas Sabor e Saúde, o terceiro bloco de hoje. E o Léo está mostrando aqui, o nosso salmão já está praticamente pronto, está bem douradinho. Vamos deixar mais um pouco. Enquanto o salmão não fica pronto, vamos fazer essa sobremesa aqui, sobremesa de banana, que é simplesinha e bem prática para fazer. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga na frigideira, né? De manteiga, deixa a manteiga derreter. Que na realidade não precisaria nem botar manteiga na frigideira aqui, porque essa aqui é a Frigigold, né? Essa frigideira aqui, ela já é própria para cozinhar sem gordura, mas é que a manteiga vai dar um gostinho gostoso na banana, doutora. Vamos dar uma fritadinha nela. Né? Vamos fritar ela mais ou menos uns 2, 3 minutos. O Léo está pegando bem com a câmera dele aí. O Léo é um cara esperto, né, doutora? Tá? Pega tudo aí. É um cara esperto. Em cima do lance, né? É. Teu time ficou líder uma noite só, né, Léo? O Inter, ele é colorado, né? Ai, mas eu também sou, viu, Léo? Ficou líder só uma noite. É, colorado. Uhum. Então, essa sobremesa aqui é uma sobremesa que você faz em... Fica mostrando aí que eu pegar o açúcar aqui, Léo, que eu esqueci do açúcar aqui no armário, né? Vamos pegar o açúcar aqui, ó. Pegar direto. Já pode casar, né, Léo? Já pode, né? Doutoras... Pode casar já, porque difícil ele alguém sabe me pegar, cozinhar, viu? né? Colocamos uma colher de açúcar, né? Colocamos uma colher de açúcar. Aqui nós pegamos direto o pacote, doutora. Aqui não tem frescura, viu? Tu desviou o assunto, né? Sim, desviei. Doutora, mas sabe como é que é? Um dia alguém me pega, né? É. Tudo tem uma, digamos assim, uma hora certa, um momento certo, a pessoa certa, né? Olha aqui, ó. Já está dando aquela fritadinha básica. Vou pegar aqui agora um creme de leite. O Léo não vai mostrar aqui, né? Porque está bagunçada essa cozinha aqui, né, Léo? Depois a gente limpa tudo, ó. Colocamos... Já fritou 2, 3 minutinhos. Colocamos um pouco de creme de leite, olha aqui, ó. Vamos desligar o fogo. Ó, ele vai dar uma engrossadinha agora, né? Ó, o creme de leite deu uma engrossadinha. Deixar mais um pouquinho aqui. Vou pegar um... Vamos erguer o fogo de novo. O creme de leite vai formar uma calda, né? Colocamos uma canela em pó também, doutora. Ó. Bastante canela em pó. Acho que banana é uma fruta que muitas pessoas gostam, né? Viu que sobremesa simplesinha aqui, doutora? Ó. Tá pronta a sobremesa, né? Vamos colocar nesse prato aqui, ó. Ó.
pronta a sobremesa. Botamos mais um pouquinho de canela em cima. Viu que simplesinho aqui, né, Léo? Facinha de fazer. Bom, agora nós fizemos a sobremesa, né, doutora Mariela? A sobremesa é por último, né? Isso. Vamos fazer agora o molho. Vamos continuar na mesma frigideira, na Frigigold. Igualmente cozinhamos, pegamos um pouco de manteiga, né? Colocamos a manteiga para derreter, ela está difícil de sair aqui, né? Mas ela vai ter que sair. Colocamos a manteiga para derreter. Esse é o molho para o peixe, né? Porque você não... Se você quiser comer só o peixe sem nenhum tipo de molho, então faz... O peixe já está pronto lá. Isso aqui é um molho que pode ser feito. Derretemos bem isso aqui. Ó. Colocamos alcaparra, que é isso aqui, né? Léo mostra aqui, pode mostrar a marca, que não tem problema, depois a gente manda a conta. A alcaparra são essas sementinhas aqui, ó. Pega aqui, Léo, ó. Sementinhas pequenininhas, bastante salgada, né? Que é um tempero ideal para peixe. Então o que nós vamos fazer? Vamos usar só a semente da alcaparra, né? Semente da alcaparra. Sem o líquido, porque o líquido é bastante salgado, até porque é uma salmoura para conservar a alcaparra, né, doutor? É um baratinho isso aí, custa baratinho. Um vidrinho custa R$5, ó. E dá uma diferença, né? Dá uma diferença grande. Gostinho. É. Colocamos uma salsinha também, né? Vou colocar um pouquinho mais de manteiga, doutora, para dar um volume um pouquinho maior. Né? Só dar uma fritadinha de leve assim. Aqui nós estamos fazendo o arroz, está quase pronto, vou baixar um pouco. É bem pequenininha essa tampa aqui, né, Léo? Não achei a tampa da panela, doutora. Hoje é segunda, né? O cara está bem perdido ainda. Quando a gente está gravando hoje aqui na segunda-feira, então... Nem sempre toda segunda é boa, né? A gente está lúcido. Não, mas eu estou bem, esse final de semana eu fui com calma, né? Eu fui com moderação ao pote, como se diz. Isso. Doutora, continuando o assunto, por exemplo, a gente está no inverno agora. Essa história de tomar banho descalço, sair descalço da cama, com os pés molhados, isso aí tem algum fundamento? Isso afeta a região genital, tanto do homem como da mulher ou não? Bom, Sérgio, às vezes na literatura a gente não encontra isso descrito, né? Sobre as friagens. Mas na prática clínica, nós observamos que existem pessoas que são extremamente friorentas. Né? O pé gelado, às vezes acompanhada de dores nas costas, e às vezes até essa friagem excessiva tem relação com quadros de bexiga hiperativa, vazamentos de urina, né, em relação ao frio. Eu acredito sim, né, em função da prática clínica, de que a friagem interfere bastante na função urinária. Eu aconselho todos os meus pacientes que têm quadros de bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa, Sadia, às vezes é aquela bexiga que ela é descontrolada, a pessoa está sempre com vontade de urinar. E ela chega lá no banheiro, acha que tem um volume grande de urina e, na verdade, é só algumas gotinhas ou pouca quantidade. Ou ela levanta muitas vezes à noite também para urinar. Então, na verdade, a bexiga hiperativa ela pode ser diagnosticada, né, com alguns exames importantes para ver a pressão da bexiga, o funcionamento dessa parte urinária total, né? E aí sim você pode medicar ou não conforme o diagnóstico correto. Então, na verdade, as pessoas que têm friagem excessiva, elas são mais suscetíveis a quadros urinários, elas são também mais suscetíveis a ter infecções urinárias de repetição. E algumas mulheres extremamente friorentas, elas têm mais dor na vagina durante o ato sexual. Em função de tomar, em função da pegar friagem. frio, andar descalço no piso frio, por exemplo. Andar descalço, né, isso também interfere, porque segundo a acupuntura existem pontos, né, na sola do pé, e um desses pontos também tem a ver com a questão da função urinária, friagem, pontos abertos onde a pessoa puxa esse frio, né, por baixo do pé.
Algumas pessoas também, mulheres principalmente, usam com blusinhas mais degotadas, com o umbigo de fora, com essa região da cintura mais à mostra, e às vezes isso pode pegar muito frio na região do ventre e também nas costas. Alguns quadros, por exemplo, de dores cólicas em função a menstruações dolorosas ou grandes fluxos sanguíneos, às vezes podem piorar se a pessoa pega uma friagem ou se ela se molha, pega vento, né? Então isso eu acho importante cuidar sim, que nem eu te disse, na literatura a gente não observa às vezes descrito muito sobre isso, né? Mas os antigos já, alguns conhecimentos antigos também já falavam sobre a friagem. E eu lá na clínica, na prática clínica, observo que no momento que você aquece o ventre, com algumas técnicas, você tem um efeito melhor nos tratamentos. Então é importante sim você tomar cuidado com a friagem. Aquele tapete de borracha que existe para a gente colocar na hora de tomar banho, ele tem algum fundamento, até para não... Se a pessoa tomar banho sozinha, dificilmente vai pegar tem um problema, mas se várias pessoas tomam banho no mesmo banheiro, daí tem a chance de pegar alguma doença também, né? Na verdade, algumas bactérias são de contato, né? Algumas em relação à parte umidade também, mas o banheiro de borracha é bom porque ele isola, né? Então essa questão da temperatura do chão e também protege contra as quedas, contra aquelas escorregadas que às vezes pode acontecer no box, né? Principalmente as pessoas que às vezes têm um equilíbrio mais debilitado ou às vezes uma idade mais avançada, então crianças também, né? Então o banheiro ali é ideal ter um tapete, até para proteger contra as quedas, né? Em função de contaminações, a higiene é muito importante. As pessoas elas precisam cuidar da sua região genital e praticar uma boa higiene. Então, depende de alguns produtos, né? Podem irritar a região do ventre, mas eu sempre aconselho água e sabão, né? E uma boa lavada dessa região. Então, mas algumas pacientes têm uma boa higiene ou usam absorventes contínuos em função de alguma perda de urina. Então, aquele absorvente acaba abafando a região acaba ficando úmida, né? E até o próprio absorvente pode muitas vezes machucar e causar algumas assaduras nessa parte genital, né? Então, depende de cada paciente, sempre tem que ter uma avaliação clínica, né? As pessoas, por exemplo, principalmente as mulheres, que usam absorvente em função de alguma perda de urina, elas às vezes podem ter algumas assaduras ou outros problemas. Alguns homens também, a gente está falando muito nas mulheres, mas alguns homens têm também perda de urina em função de pós-operatório de cirurgia de próstata, né? Quando faz uma reabilitação pós-operatório de próstata, às vezes o paciente pode estar tendo algum grau de incontinência urinária e daí ele está usando um absorvente, uma fralda ou uma cueca. Então é importante sim a higiene, né? Sempre que você vai usar qualquer sanitário em qualquer lugar, é importante sim você observar a qualidade do ambiente, a limpeza, né? Mas não pode segurar por muito tempo a vontade de urinar. Isso também é importante, né? A gente falar. Porque tem pessoas que vão poucas vezes no banheiro, então elas acabam tendo retenções de urina, muitas vezes dor nos rins, por esse excesso, né, de urina retida. Então é importante sim você urinar entre 3 a 4 horas, né, normalmente de 6 a 8 vezes no dia, à noite até 2 vezes, depende do horário que a pessoa vai dormir. O ideal é não consumir grandes quantidades de líquido após as 6, 7 horas da noite, porque senão vai ter que levantar, né, muitas vezes durante a noite para urinar, isso atrapalha o descanso, o sono. A pessoa também pode evitar agora, algumas que têm problemas relacionados à parte urinária, o álcool, as frutas mais cítricas. Vamos deixar isso para o seu último bloco, doutora? Ótimo, vamos. Nós estamos já estamos estourados esse terceiro bloco, e aí a senhora vai experimentar comida, vai explicar essa parte dos cítricos também. A gente volta em seguida, não saia daí. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz.
Olá, sou o Márcio Rezende. Venho aqui hoje convidar a todos para uma videoconferência internacional do grupo IMT for Life. Toda segunda-feira, às 17 horas, estaremos ao vivo, direto de Portugal. Para ter acesso à videoconferência, acesse nosso site www.imtforlife.com/Márcio-Rezende. Chegando no nosso site, você vá ao link Contatos. Em Contatos vai ter lá o link da página de videoconferência. Clicando em página de videoconferência, você vai ser direcionado à página de videoconferência. Entre com o seu nome, CV, Márcio Rezende. Estarei lá toda segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília, junto com os nossos franqueados, a apresentação do modelo de franquia internacional. Um obrigado, espero vocês lá. Qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Muito bem, voltamos com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. O Pedrinho está dando risada e fazendo sinal para mim aqui do lado, aqui, doutora. Aqui é do nosso lado direito, aqui é do esquerdo da televisão, né? Aqui eu deixei a porta da geladeira Aberta. aberta, né? Ainda bem que... Tá quente hoje, né, Sadi, né? Tá quente. Tá refrescando o ambiente. Mas aqui é tudo natural, aqui não tem nada preparado, não tem nada pré-pronto, não tem um prato pronto, não tem nada. Doutora, essa questão da bebida, a gente falou da bebida, da acidez, das frutas cítricas, isso aí, de certo modo, ela tem algum envolvimento na hora de urina mais, urina menos, prejudica ou não? Sim, tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade da sua bexiga e aí elas acabam tendo, sim, uma interferência importante, né, do álcool em função do funcionamento urinário, então cerveja ou às vezes vinho, ou alguma... Depende da quantidade também do teor alcoólico, né, do quanto a pessoa vai consumir, né. Por exemplo, eu sou gaúcha, eu tomo bastante chimarrão. Então, o próprio chimarrão, o chá, às vezes o café preto tem bastante cafeína, né. Então, isso são, para algumas pessoas, isso pode irritar bastante o funcionamento da bexiga. Tem pessoas, por exemplo, que consomem exageradamente abacaxi, limonada, laranja, frutas muito ácidas, muito cítricas, e isso depende de algumas pessoas que já têm problema urinário, isso pode agravar. Então, cada pessoa pode ter uma dificuldade, né, em alguns alimentos ou em algumas frutas, né, e precisa controlar um pouco, tá? A nossa bexiga, ela tem uma parede bastante elástica. Então, muitas vezes a pessoa fica segurando bastante a vontade de urinar. Mas essa parede da bexiga, ela tem uma sensibilidade. Normalmente, a gente vai ter a primeira sensação de fazer xixi com 150 ml. Então, depende se a pessoa vai consumindo muito líquido, né? Então, pode aumentar bastante a quantidade de ml dentro da bexiga. Então, vai ter que urinar. O ideal é você chegar mais ou menos num volume adequado e a cada 3 a 4 horas você esvaziar. Só que depende se você vai consumindo muito líquido, você vai ir antes no banheiro, né? Então, tudo é uma questão de ingesta e eliminação de líquido. Mas existem algumas frutas, algumas líquidos, algumas coisas que aceleram a filtração. E aí a bexiga acaba ficando sobrecarregada. Mas é melhor a pessoa urinar bastante do que pouco? Depende, né? Às vezes tem que ver o porquê ela está urinando demais. Porque muitas vezes a pessoa que vai muitas vezes no banheiro, ela fica escrava do vaso sanitário. Quantas vezes, às vezes, a pessoa quer fazer uma viagem e tem que parar várias vezes para fazer xixi, né? Não consegue aguentar um período. E isso atrapalha a qualidade de vida. Às vezes você quer ir numa festa ou quer ir no centro fazer compras e a pessoa tem que estar toda hora olhando onde está o banheiro mais próximo. Então, tem pessoas que ficam escravas realmente, até durante o trabalho, e tem que ir toda hora no banheiro. Aí você precisa fazer uma análise, muitas vezes, do que ela come, do que ela ingere, né? Se tem algum exame próprio da bexiga.
E aí sim, através da fisioterapia, você pode fazer uma inibição dessa bexiga, fazer um tratamento, ou algum medicamento, alguma coisa, né? Você precisa analisar. Então, é bom urinar, sim. Outra coisa importante, Sadi, que eu queria aproveitar o seu programa para... Algumas pessoas já enxergaram até na televisão de que é importante trancar o jato de urina durante a micção. E isso não é bom, tá? Então, é errado você trancar a vontade de urinar, você parar, você interromper o jato de urina, não é correto, tá? Então, o ideal é, no momento que você vai urinar... Isso vale para a mulher e para o homem? Para o homem e para a mulher. Você precisa esvaziar totalmente a sua bexiga. Você não pode ficar trancando o jato de urina, né? Então, você tem que sentar no vaso ou de pé, né? Ou sentado. O ideal é, sim, você urinar completamente, esvaziar totalmente a sua bexiga, tá, Sadi? Deixa eu pegar aqui pegar o salmão aqui que já está pronto. Vamos pegar aqui. O pessoal da Urogin vai ficar esperando a marmita lá, ó, Sadi. Marmitinha? Para levar, não vai né? nada para eles. Queria mandar um beijo grande lá para a Débora Seron, que é a nossa secretária, a doutora Elisa e as minhas novas estagiárias, né? A Amanda e a Flávia. Então é uma equipe muito boa, né, Sadi? São meninas... Umas secretárias muito bonitas, né? Fisioterapeutas bonitas. Que bom, né? É para agradar o público e os pacientes. Isso. Que sejam bem servidos e bem atendidos, né? E os tratamentos precisam ser corretos para que eles falem bem da Urogin, né, Sadi? Então, doutora, a gente fica feliz. Aqui, a gente utiliza aqui uma xicrinha, né, que era da minha mãe. Eu já conto aqui que eu roubei quando eu fugi de casa, porque quando eu saí de casa, eu fugi de casa, foi aquela música do Zé de Camargo e Luciano. Ó, ai, que bonito, né? Você vê, olha. Né? Fica bem bonitinho. Então, vou botar bem pertinho aqui, Léo, para pegar com a tua câmera aqui, ó. Tirar isso daqui, ó. Tem que cuidar para não desmanchar, né? Se desmanchar. Agora nós vamos cortar. Vamos cortar um pedaço, doutora? Opa, o cara foi aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei com a pelezinha toda, porque daí ele não desmancha, né? A pelezinha não desmancha. É difícil achar as coisas aqui hoje, né? Ah, hoje é segunda mesmo. Vou pegar com essa colher aqui mesmo. Ó. Acho que foi o Pedrinho que sumiu, né? A colher. Ó. Salmão vai aqui. Colocamos um molhinho aqui, doutora, ó. Aí a gente coloca o molho em cima, né? Vamos dar uma enfeitadinha no prato aqui, ó. Fazer aquele H, né, doutora? Tá muito bonito isso. Doutora, o prato já está à sua disposição e nós estamos aqui com uma Sandbeer puro malte, uma Pilsen puro malte aqui da Sandbeer que fica uma harmonização perfeita aqui com o salmão aqui, molho de alcaparra e manteiga. A doutora está experimentando aqui. A doutora não vai tomar cerveja porque ela está amamentando, então é contraindicado, né, doutora? É, tem o Davizinho de 6 meses. Isso, é. Passei no teste? Doutora, se tiver alguém na clínica lá que queira casar, tá eu estou aí, né? Olha, tá bom? Tá muito bom esse peixe. Vou fazer então uma harmonização aqui, tá? Tá bom. Então tem esse detalhe, né, doutora? A gente faz o peixe separado só com sal, pimenta e um pouquinho de limão. Nem precisa colocar pimenta se não quiser. E depois... Vamos ver se o arroz está duro, Sadi? O arroz eu capaz de errar. O arroz está sujeito a errar. E depois a gente faz um molhinho separado. Aí pode fazer outro tipo de molho, pode fazer com manga, pode fazer com maracujá. Tem uma série de molhos que pode ser feito no salmão. O salmão é um peixe bem democrático. Pode fazer até um molho com creme de leite, também fica muito bom, com alcaparra, creme de leite. É. E é rápido e é fácil, né? É fácil, né? Muito Nós bom. Estamos no final. Doutora, a senhora falou da clínica, não falou onde é que é a clínica. Eu sei lá na clínica. Quem sobe do Hospital São João Batista, tem aquela ruazinha que é a saída ali, é bem reto naquela ruazinha. Como é que chama aquela rua ali?
A Clínica Urogin, ela está localizada na rua Esteves Júnior, número 180. Quem vai no Hospital São João Batista, na frente do hospital, entra à direita, entre os barzinhos, e vai ter uma placa grande da Clínica Urogin. A Urogin atende das 8 horas da manhã até as 20 horas da noite, né? Nós atendemos de segunda a sexta. A Urogin atende todos os convênios de saúde também, né? E temos uma parcela também pelo SUS aqui de Criciúma, também para tratamentos da parte pélvica e genital, né? E estamos lá com o maior amor e carinho, né? Exercendo a fisioterapia, que é uma área específica, então voltada para a fisioterapia genital. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato também pelo Facebook. O Pedrinho já colocou o telefone, ali já tem o Facebook também. Tem o Facebook da clínica, né? É só colocar Urogin Fisioterapia. Pode mandar alguma mensagem ou dar uma olhadinha em algumas matérias, tirar algumas dúvidas através do Face também, né, Sadi? Ou pelo telefone ou pelo e-mail, urogin@yahoo.com.br. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui, parabenizá-la por esse período já são 11 anos, né? E acho que a senhora exerce eu acho que não, tenho certeza, a senhora um papel importante, né? Que é uma área meio delicada, assim, que tem muito preconceito, né? Então, a senhora, até certo ponto, a senhora dá qualidade de vida das pessoas que muitas vezes não têm qualidade de vida. Eu acho importante as pessoas cuidarem da sua região genital, seja para qualquer função ou necessidade, né? É importante você manter uma região bem cuidada, bem tratada e também nas mãos de profissionais especializados, corretos, né? Que valorizem, então, a sua saúde e o seu bem-estar. Obrigada por me convidar. Pode me convidar outras vezes. Com certeza. Né? E estarei aqui para o que der e vier. Muito obrigado, então. Obrigada. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A gente volta no próximo programa. Até lá, muita paz e principalmente muita saúde.